Essa noite é a noite de renovo. Essa noite é a noite de transformação. Essa noite é para o diabo entender que ele vai ter que sair da tua casa, ele vai ter que sair da tua família, ele vai ter que sair do teu projeto. E o nome de Deus chega a ser. Oh, glória, meu Deus. Agora vamos levantar uma oração para o nosso Pai. Enquanto eu estava ali cantando, Deus me mostrava muitos guitarras sendo desfeitos. Eu via muita depressão caindo por terra, muita tristeza. Mas só que nessa noite é a noite dos vencedores. Eu quero que você se liga com Deus. Liga com Deus aqui nessa noite. Se você quer, começa a abrir a tua boca e começa a dar glória, 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 glória a Deus. Isso vai dando glória, dá glória, igreja. Oh, meu Deus e meu Pai, vai entrando com providência nessa noite, operando, meu Pai, suas maravilhas, quebrando, meu Pai, toda maldição, despedaçando todo julgo. Oh, meu Deus poderoso, eu creio na providência, eu creio na graça eterna, eu creio, meu Deus, que tu entrará com suas maravilhas aqui nessa noite, meu Deus. Essa pessoa que vem aqui enferma, essa pessoa que vem aqui com propósito, eu te peço, Espírito Santo, para que nessa noite o Senhor quebra todo julgo, o Senhor despedaça, Senhor, as obras de feitiçaria, as obras de macumbaria, as obras de magia negra. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego, meu Pai, essa noite em suas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Continua de pé, pegue a palavra de Deus. Abra no livro da Gênesis, capítulo de número 3. Livro da Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o que nós chamamos de Pentateuco. Oh, glória! Essa noite é a noite de vencedor, é o último dia da campanha. Mas nesse último dia tu vai sair com a sua vitória daqui. Quem crê diz glória a Deus. Quem crê diz glória a Deus. Oh, aleluia. Livro da Gênesis, capítulo de número 3, verso 1 em diante, que vai dizer assim, da seguinte forma: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás, nem nele tocareis, para que não morrais. Amém, meus irmãos? Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa. Pode se sentar e glorificar o nosso Deus. Oh, glórias. Irmãos, aqui estamos diante de uma palavra, aonde nós veremos aqui nessa noite o que o diabo, meus irmãos, ele faz para romper a nossa ligação com Deus. Sabemos, meus irmãos, que o livro da Gênesis, ele é o livro, meus irmãos, aleluia, que desde o princípio que Deus criou os céus e a terra. A Bíblia fala, meus irmãos, que antes disso acontecer, houve uma grande rebelião nos céus. A Bíblia fala tanto no livro de Ezequiel, quanto no livro de Isaías, do capítulo 12, e Ezequiel, capítulo 28, sobre o querubim chamado Lúcifer. Lúcifer foi um anjo, aleluia, que vivia ao redor do trono de Deus.
Se nós pegarmos o estudo de angelologia, vamos entender, irmãos, que os anjos, e existem hierarquias angelicais, e sabemos que o patamar primeiro daqueles anjos se chama querubins, e logo após vem os serafins. A Bíblia fala, meus irmãos, que por sua vez que Satanás, que andava no Éden de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura, como diz no livro de Ezequiel. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele decidiu, aleluia, deixar de entrar no seu coração o orgulho. E o que é esse orgulho? É ele querer ser semelhante ao Altíssimo. Ele viu o trono de Deus, a glória de Deus, então ele queria ser semelhante a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que ele amou os céus com a terça parte dos anjos para se rebelar contra Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que por essa decisão, que por esta atitude, a Bíblia fala que Deus, aleluia, lançou ele por terra por causa da sua altivez, da sua soberba. E a Bíblia fala, irmãos, que ele veio com raio para essa terra. A Bíblia fala que quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. A terra não existia mar, a terra não existia árvores, a terra não existia, aleluia, luz para iluminar. Nós podemos imaginar a terra como algo muito escuro, aonde nós só vemos treva, não conseguimos enxergar nada. Mas só que antes de tudo ser feito, o pecado já habitava na terra. Porque a Bíblia fala que quando Satanás, ele foi expulso dos céus, ele caiu, aleluia, sobre a terra. Eu quero que vocês entendam algo aqui, aleluia, que tudo de Deus, ele tem um propósito, porque ele não aceitou a rebelião, ele não aceitou, aleluia, o confronto aleluia, que Lúcifer tinha feito com Deus. E sabe o que vai nos mostrar, irmão? Que no princípio Deus, ele deve ter olhado para a terra, conjecturando eu. Deus, ele olhando, poxa, aquela terra lá está sem forma, então eu vou formar aquela terra. Sabe por quê? Porque Satanás, ele precisava ser preso. Ele precisava, irmãos, aleluia, de um castigo. E esse castigo seria um castigo eterno. Quando a Bíblia começa a dizer no livro da Gênesis que no princípio Deus criou os céus e a terra, a Bíblia fala, meus irmãos, que tudo o que Deus tinha feito era bom. Ele separou a luz das trevas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a Bíblia diz que Deus separou noite e separou dia. E ali nós podemos observar, meus irmãos, aleluia, o princípio de toda a criação. Ele fez, irmãos, aleluia, aleluia, crescer as árvores. Ele fez animais, seres viventes com alma vivente. Mas só que de toda a criação que ele fez em 6 dias, ele precisava de alguém, aleluia, para poder tomar conta da sua obra. Ele precisava de alguém para cuidar da sua criação. Então Deus colocou no seu coração e disse: façamos então o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que diz que Deus, ele levantou Adão do pó da terra. A Bíblia fala, aleluia, que ele levantou do pó da terra. E Deus olhou para Adão, mas só que ele estava sem uma coisa, sem o fôlego da vida. E sabemos, meus irmãos amados, que quando Deus, ele olhou e falou assim: pronto, agora eu vou soprar sobre ele o fôlego da vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que Adão, ele virou homem, ser vivente. Mas só que ele tinha uma coisa, ele tinha um espírito, ele tinha alma e ele tinha um corpo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus entregou toda a obra, aleluia, na mão de Adão. Mas só que havia naquele jardim uma árvore que ele não podia comer, que ele não podia tocar, que ele não podia desejar. Porque ali no meio daquele jardim, Deus tinha feito a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus, ele falou para Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos do jardim, Adão. Você pode comer, aleluia, de todas as iguarias que estão nesse jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia que tu comer, tu certamente morrerá. Mas Deus não estava falando de uma morte física. Deus não estava falando de algo que ele ia para uma sepultura. Deus estava falando que ele ia morrer espiritualmente. E sabemos, meus amados, que quando, aleluia, Satanás, ele tinha caído por terra, aleluia, sabemos que Deus,
aleluia, ele primeiramente teve um propósito. Qual é o propósito? Sabemos que todos os animais que ele fez macho e fêmea, o criou. Mas só que porém Adão, ele estava só. Ele não tinha uma disjuntora. Ele não tinha alguém que pudesse acompanhar. Nós podemos imaginar Adão olhando para aqueles animais. Poxa, cada um tem a sua espécie diferente. Então ele desejou no teu coração de ter uma disjuntora. Deus soltou o coração de Adão, e a Bíblia fala que levou ele no profundo sono. E a Bíblia diz, irmãos, que da costela do homem ele levantou Eva. Ele levantou a mulher. E quando Adão despertou, a mulher estava lá. E a Bíblia fala, meus irmãos, que ele olhou e disse: porquanto foste, aleluia, arrancado da minha carne, dos meus ossos, eu chamarei varoa. Eva, ele botou o nome dela de Eva. Mas só que, meus irmãos, o Satanás não ia, aleluia, aceitar o propósito de Deus na vida de Adão e de Eva. Agora por quê? Porque primeiramente foi dado para o homem o que ele tinha nos céus. Foi dado para o homem o dom de louvor. Foi dado para o homem o dom de sabedoria, para poder lidar com a criação de Deus. A Bíblia fala que Satanás lá nos céus, ele andava sobre o Éden de Deus. E ali, meus irmãos, ele andava sobre, aleluia, pedra esfogueante. Então começou o orgulho, uma inveja do homem que foi criado por Deus no jardim do Éden. Mas só, irmãos, que a Bíblia fala que Deus tinha feito um animal astuto, sagaz. O animal, vamos botar assim, inteligente. E foi aonde Satanás ele olhou: então eu vou pegar esse animal, vou possuí-la e vou confundir aquela mulher para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, a Bíblia fala, meus irmãos, que existiu um primeiro mandamento. Qual foi o mandamento? Não tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Foi o primeiro mandamento que Deus tinha dado para o homem. E nós podemos ver, irmãos, que Satanás, ele tinha ouvido, mas só que a intenção de Satanás era acabar com as obras de Deus. Era acabar, aleluia, com aquela alegria que o homem tinha. Porque se o pecado não entrasse na terra, eles viveriam para sempre. Porque naquele jardim havia a árvore da vida. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que quando, meus irmãos, aleluia, Satanás ele pegou aquela serpente, ele foi até a árvore da ciência do bem e do mal e começou a falar com Eva. E a Bíblia começa a dizer: e a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Satanás ele estava começando a ir contra a palavra de Deus. Ele lançou uma confusão na mente de Eva. Ele lançou uma dúvida na mente de Eva. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que pelo fato da serpente dizer para Eva: certamente se comer deste fruto, tu não morrereis, porque quando comer serás que nem Deus. Então, irmãos, ele colocou um desejo, um prazer na vida de Eva para poder comer daquele fruto. Agora o que ela queria sentir? O prazer de ser semelhante a Deus. O mesmo prazer que o diabo sentiu quando ele estava lá nos céus. O mesmo prazer, a mesma atitude que o diabo sentiu de querer, aleluia, tomar o trono da glória de Deus. E sabemos, irmãos, que Eva sabia que não podia comer daquele fruto. Eu vou entrar em algo interessante, importante aqui, meus irmãos, mas eu quero que vocês entendam algo aqui. O diabo ele veio tentando Eva assim como nos tenta no dia de hoje. O diabo ele veio duvidar, aleluia, lançando dúvidas sobre a vida de Eva, assim como ele faz na nossa vida de hoje. A Bíblia fala, irmãos, que logo após que eles comeram do fruto, o que aconteceu? Foi rompida a ligação entre a criatura e o seu Criador. A criatura ficou exposta aos ataques do mundo espiritual. E sabemos, meus irmãos, que a partir dali, aonde não havia pecado, começou a entrar o pecado naquele meio.
Mas só que eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos. O Deus, ele tinha ordenado para que não comesse. A Bíblia fala, irmãos, então, aleluia, que Adão e Eva, eles pegaram daquele fruto e começou, aleluia, a se alimentar. E sabe o que eu vejo com isso, meus irmãos? Que Deus queria apenas uma coisa de Adão e de Eva. Ele queria a obediência. Ele queria, aleluia, que eles obedecessem a sua voz. Ele não queria que Eva, que Adão, ele conhecesse o bem e o mal. Ele queria que apenas Eva e Adão, aleluia, conhecesse e obedecesse a sua voz. Oh, glórias. E logo após que isso aconteceu, a palavra do Senhor vai nos alertar que quando, meus irmãos, isso aconteceu lá no Éden, a Bíblia fala, irmãos, que o semblante dele caiu. O semblante dele, irmãos, aquela luz que habitava na vida dele, agora não habita mais. Sabe por quê? Porque o pecado já tinha entrado no meio de Adão e de Eva. E a Bíblia fala que chegou um tempo que Deus, ele desceu naquele Éden. Ele procurou Adão. Ele sabia que Adão tinha comido do fruto, porque ele conhece com todas as coisas que acontecem na terra. Mas ele queria que o homem viesse a se humilhar, a falar a verdade. Porque ele não ia falar Adão porque comeu do fruto. Ele não foi direto até Adão para falar que ele tinha comido do fruto. Primeiramente ele queria que Adão viesse até ele para poder confessar o seu erro. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que quando, irmãos, aleluia, Deus chamou Adão: Adão, cadê tu, Adão? E Adão: Senhor, quando eu ouvi a sua voz, eu temi porque estava nu. E Deus falou para Adão: Adão, quem disse para você que tu estavas nu? Por acaso comeste da árvore que eu ordenei que não comeste? Por acaso comeste da árvore da vida, aleluia, do nascer do bem e do mal que eu ordenei que não comesse? E começou o lançamento de culpa naquele instante. A Bíblia fala que ele jogou meio que uma culpa para Deus. Ele falou: como assim, mas jogou culpa para Deus? Ele falou: Senhor, a mulher que tu me deste para o companheiro me deu, eu comi. Então já começou a primeira acusação do diabo na vida do homem. Já começou, aleluia, a primeira astúcia do diabo na vida do homem. E sabe, meus irmãos, aleluia, que Deus olhou para Eva e disse: por que fizeste isso? E a mulher começou a jogar a culpa na serpente. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que desde esse princípio nós podemos ver, aleluia, que quando o pecado entrou na humanidade, nós podemos ver que numa situação difícil, nós queremos jogar a culpa um para cima do outro. Nós queremos, aleluia, muitas vezes acusar os nossos irmãos, aleluia, por algo, irmãos, aleluia, que Deus tinha feito, mas aquela pessoa não tinha ouvido. Deus falou para você: olha só, não lance acusação contra seu irmão, porque por mais que você seja pecador, que por mais que você seja, aleluia, muitas vezes fica fraco espiritualmente, mas nessa condição você tem que fazer apenas uma coisa: se confessar diante de mim, se confessar diante da minha presença. Sabe por quê, meus amados? Porque Jesus, meus irmãos, Ele veio, irmãos, aleluia, para poder, irmãos, aleluia, nos dar salvação. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que pelo fato de eles reconhecerem a sua nudez, a Bíblia fala que Deus cozeu folha de figueira para tampar. Deus cozeu, aleluia, túnica de pele para poder, aleluia, tampar a sua nudez. Agora eu quero entrar em algo aqui, meus irmãos. Adão e Eva vai representar a humanidade. A serpente vai representar o diabo. E a túnica de pele que Deus falou que cobriria Adão e Eva vai representar Jesus Cristo. Porque Isaías 61, verso 10 vai dizer, irmãos, aleluia, que o Senhor nos cobriu com túnica, com vestes de salvação. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que pelo fato, meus amados, aleluia, de Jesus, Ele vem dar salvação para a humanidade. Aí que o diabo, ele vem tentando o homem nesses dias para poder pecar contra Deus. Às vezes você está passando por uma situação complicada. Às vezes você fala: mas Mateus, eu não vigiei nada, eu estou tentando vigiar toda a minha vida. Mas parece, irmão Mateus, que quanto mais eu tento vigiar, mais o diabo se levanta. Essa é a intenção do diabo, te acusar, porque ele é acusador, meus irmãos. Foi feita uma sentença,
E a Bíblia diz, irmãos, que pelo fato de Eva lançar a culpa para a serpente, Deus olhou para a serpente e disse: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as alimárias do campo. Sobre o seu ventre andarás e pó comerás por toda a sua vida. Irmãos, tem muitas pessoas, como nós pegamos os estudiosos rabínicos, vamos saber, meus irmãos, que aqueles homens tinham uma visão, que esse livro da Gênesis, eles poderiam imaginar, aleluia, a serpente como algo ereto, algo, meus irmãos, aleluia, que tinha pata, que andava, porque a serpente que nós conhecemos hoje, ela foi amaldiçoada por Deus desde o princípio. Por isso que quando nós olhamos uma serpente, às vezes na nossa casa, no meio da rua, no nosso trabalho, nós tememos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque lançou uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. O negócio é difícil, meus irmãos. O negócio, meus irmãos, é complicado. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele falou para Eva: porquanto você deste ouvido a voz da serpente, maldita, aleluia, com dor terá filho, e o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para a serpente: e porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirá o calcanhar. O que ele está falando através disso? Que sairia um do ventre da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas quando a serpente ferisse o calcanhar, iria representar, sabe o que? Que esse que sairia do ventre de uma mulher iria ser ferido. E nós podemos entender que através disso, meus irmãos, nós podemos ver que Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele profetizou que do ventre de uma virgem sairia um que seria o cumpridor das promessas. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que o seu nome se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E sabemos que ele ia ser ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras todos nós iríamos ser sarados. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que daí que se cumpre essa palavra que Deus tinha dito desde o livro da Gênesis. Agora eu quero pegar um pouco para o Novo Testamento. Essa promessa que Deus tinha feito no Éden se cumpriu em Jesus Cristo, que logo após que Maria concebeu um filho, Deus deu a luz a um filho. A Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que ele cresceu cheio de sabedoria. Os magos do Oriente, aleluia, que viu a estrela da manhã brilhar, foram ter o encontro dessa criança. Ofereceram os incensos, ofereceram mirras. E ali, meus irmãos, aleluia, a palavra de Deus diz, aleluia, que houve uma grande perseguição, porque não queria que Jesus Cristo crescesse. Quem foi que perseguiu Herodes? Porque Herodes não queria que alguém dominasse o seu trono. Herodes não queria que alguém, aleluia, tomasse posse da sua riqueza. Mas a intenção de Jesus não era dominar o trono de Herodes. A intenção de Jesus era querer entrar e reinar no coração de Herodes, reinar no coração daquele homem que por outrora, irmãos, era um homem, aleluia, soberbo. Era um homem, irmãos, aleluia, que não aceitava alguém para entrar no teu lugar. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que veio o anjo Gabriel e falou, aleluia, para José de Arimateia e Maria: olha só, fuja daqui e vá para o Egito, porque estou procurando matar essa criança. E isso eu vejo que como o diabo usou Herodes para poder matar Jesus. Agora por quê? Porque o diabo já sabia que desde o princípio haveria uma grande promessa. E essa promessa, meus irmãos, levaria Satanás para a condenação. Então ele não queria que se cumprisse as palavras de Deus. E nós podemos observar, meus irmãos, que Jesus Cristo ele iria crescendo no meio dos doutores, cheio de graça, de sabedoria, que muitos deles, irmãos, aleluia, ficava surpreso pelo fato de Jesus Cristo ter sabedoria. Presta atenção em uma coisa aqui, meus irmãos. O diabo ele tem inveja daquilo que Deus te deu. O diabo ele tem inveja do dom que Deus te deu.
O diabo, ele tem inveja do louvor que você canta para Deus. E eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos. Você agora está vivendo no campo de batalha. Você agora está vivendo, aleluia, confrontando o diabo, porque ele está querendo te tacar numa cova. Porque foi assim que aconteceu, aleluia, com Jesus Cristo, que quando Herodes descobriu, aleluia, que ele seria o rei de Israel. Mas só que sabemos, meus amados, que pelo fato, aleluia, de Herodes querer matar Jesus Cristo, ele não iria conseguir. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus precisava se cumprir sobre a vida dele. Eu quero adiantar mais um pouco, porque eu estou nesse livro da Gênesis falando sobre, aleluia, ferir o calcanhar e Jesus Cristo esmagar a cabeça da serpente. A Bíblia fala que quando ele foi preso, meus irmãos, foi apresentado diante de Pilatos. Aleluia, a Bíblia fala que ali ele começou a ser ferido, porque os judeus tinham entregue ele a Pilatos. E pelo fato dos judeus não aceitarem que Jesus Cristo fosse solto, a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que eles pediram para que açoitasse Jesus. Então ele começou a ser ferido. Onde que nós podemos ver que ele seria ferido, aleluia, pela serpente? A serpente feriria o calcanhar de Jesus. Ele seria moído, aleluia, carregando aquela cruz sobre o seu lombo. Mas só queria acontecer uma coisa, meus irmãos. Quando a Bíblia fala que ele esmagaria a cabeça da serpente, a Bíblia diz, meus irmãos, que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia, vencendo a morte. Ele venceria a morte, ele daria salvação para a gente, para nós. Ele daria salvação para a sua casa, ele daria salvação para a sua família. Por isso que nós temos que ter reverência a esse Deus. Oh, glórias, aleluia. A serpente, ela vem tentando desde o princípio, meus irmãos. Só Deus sabe a tentação que você passa no seu dia a dia. Sei que tem pessoas que estão tentando abandonar, muitas vezes, o vício do cigarro, o vício da bebida. Eu sei que é difícil, porque um dia também eu fumei, um dia também eu bebi. Mas só que nós temos que entender uma coisa, que Jesus Cristo, ele disse que nós somos mais do que vencedor. E quando nós vencemos, irmãos, ao mal, ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que houve um primeiro mandamento: não comerás da árvore da vida, aleluia, da ciência do bem e do mal. Então nós precisamos obedecer, irmãos. E a Bíblia fala, irmãos, que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem daquele fruto, ele iria cair o semblante e iria perecer. E sabe que Deus me mostra através disso? Que nós temos que não se alimentar com as coisas deste mundo, porque esse mundo pode oferecer o prazer, esse mundo pode oferecer, aleluia, a regalia. Esse mundo pode oferecer a riqueza. Esse mundo pode oferecer, aleluia, aquilo que você deseja no seu coração. Mas só que sabemos que esse mundo não pode dar uma coisa, que é a salvação das nossas almas em Jesus Cristo. O mundo pode dar desejo, o mundo você pode ter prazer com o que você quiser, mas só que sabemos que não sentirá o prazer da árvore da vida que está no paraíso com Jesus Cristo. Olha para cá, meus irmãos, aleluia. É nesse momento, é nessa prova que você está passando, é nesse momento de tentação que você tem que suportar, que você, irmãos, tem que dar reverência para Deus. O diabo, irmãos, ele está ao derredor, ele está prugindo como leão, buscando a te tragar. Mas diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor acampa ao lado que os teme e os livra e os guarda de todo mal. Irmãos, olha só o que a serpente disse: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nele nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: certamente não morrereis. Ele colocou uma dúvida no coração de Eva, e Eva viu que aquele fruto era bom de se comer. Ele arrancou daquela árvore. Muitos dizem que é uma maçã, mas nós não sabemos que fruta era aquela. Só sabemos que Eva, ela pegou daquele fruto e comeu. E a Bíblia fala, meus irmãos, que foi dado para Adão comer também. E Adão sabia que não podia desobedecer à voz de Deus.
Então não podia desobedecer aquilo que Deus tinha determinado para ele. Pelo fato do diabo ser sagaz, astuto, nós podemos ver, meus irmãos, será se os animais daquele jardim falavam? Será se os animais daquele jardim tinham voz para falar? Porque do nada veio uma serpente e fala com Eva. Do nada veio uma serpente e começa a se comunicar com Eva. E sabemos que tem muitos irmãos, aleluia, que acham que nesses tempos a serpente, por ela ser astuta, por ela ser sagaz, sabemos que tem muitos que dizem que ela poderia até falar, mas pelo fato, meus irmãos, dela, aleluia, confundir a mente de Eva, a Bíblia fala que a serpente conseguiu alcançar seus propósitos. Qual foi o propósito da serpente? Botar o homem contra Deus. Botar o homem, aleluia, para não acreditar naquilo que Deus determinou. Botar o homem, aleluia, para não fazer aquilo que Deus tinha prometido para ele. Às vezes você está em um propósito com Deus, você fala, irmão Mateus, eu quero que meu filho e minha filha venha para a igreja, que se converta. Mas só que sabemos que quanto mais você fala, parece que o diabo tenta lançar na sua mente que não vai acontecer. Muitas pessoas dizem, aquele ali já era, aquela ali já era, já está nas drogas, está no tráfico, só basta entrar um policial, uma facção rival e meter um tiro na cara. Mas só que sabemos que o diabo ele tenta botar na sua cabeça para acabar com suas esperanças, para acabar, aleluia, com aquilo que Deus determinou sobre a tua vida, para acabar com aquilo, aleluia, que Deus ele tinha dito, olha só, se eu te prometi, vai acontecer. Se eu prometi a libertação na vida dele, na vida dela vai acontecer. E ele diz aqui nessa noite, para que não deixe que o diabo apague sua fé. Ele diz aqui nessa noite, para que não deixe que o diabo, aleluia, esfrie a tua alma. Porque o diabo ele pode oferecer várias coisas para você. Às vezes você está na sua casa, você fala, eu não vou para aquela igreja hoje porque eu estou cansado, Mas sabe o que acontece? Que Deus ele te dá força para estar aqui. Sabe por quê? Porque é o preço que você paga, é o preço, aleluia, que você coloca diante de Deus, aleluia, e fala, Senhor, eu posso estar cansado, mas só que eu não vou deixar o diabo botar esse cansaço sobre a minha vida, porque eu vou lá naquele lugar buscar a minha vitória, eu vou lá naquele lugar buscar a minha restituição. A tristeza está tão grande, as aflições estão tão grandes, as pessoas no trabalho estão se levantando, mas só que eu digo aqui para vocês, meus irmãos, a sua vida aqui nessa noite não é em vão, a sua vida aqui nessa casa tem que, aleluia, tem que mostrar para o diabo que ele não tem domínio, ele não tem força sobre você. O diabo ele pode até falar, não vai para aquele culto não, minha irmã, não vai para aquele culto não, meu irmão, mas você olha para a cara do capeta e diz, olha só, você conseguiu, aleluia, confundir Eva, você conseguiu confundir muita gente, mas a mim você não vai confundir. Sabe por quê? Porque aquele que tem a presença de Deus, aquele que sente a graça, aquele que tem propósito, as portas do inferno não prevalecerão. Aqueles que saem da sua casa, aleluia, falando, eu creio que nessa noite eu vou sair com a minha vitória, eu creio que nessa noite eu vou sair com minha cura, eu creio que nessa noite o meu propósito vai ser revelado por ti. E sabe por quê, meus irmãos? Porque o diabo tenta impedir, mas Deus fala, apenas clama, apenas ora, apenas busca. Deus ele tem condição para a nossa vida. Deus ele tem projetos para nos dar. Por mais que nós vivemos nos últimos dias, nós temos que receber sim os bens da terra, mas nós temos que estar ligados na salvação. Mas nem por isso ele vai deixar de atender os nossos propósitos, porque ainda nós somos carne aqui na terra. Nós somos, irmãos, necessitados de Deus. E sabemos que pelo fato de você colocar um propósito querendo cumprir, o diabo ele sempre se levanta dizendo, olha só, não adianta mais você fazer esse propósito, olha só como que você está.
você é um miserável, você é uma miserável, são pessoas se levantando, caluniando contra você. Larga isso tudo, volta lá beber, volta lá fumar. Você era mais feliz naquele lugar. Final de semana tinha mais festa para você ir, você se alegrava. Tinha uns bailes para você ir, você curtia. Tinha um showzinho para você ir, você se alegrava. Olha só como é que você está. Você só chora. Quem é esse Deus que só faz as pessoas chorar? Quem é esse Deus que só faz as pessoas ficar tristes? Quem é esse Deus que só faz as pessoas ficar no pranto? E a Bíblia diz, meus irmãos, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Hoje você pode estar chorando, hoje você pode, aleluia, estar padecendo, mas naquele dia, quando o arrebatamento acontecer, naquele dia, quando nós herdar o reino dos céus, as lágrimas que saem do seu rosto não sairá mais, aleluia. E sabe, meus irmãos, que o diabo não quer isso para a nossa vida. O diabo não quer que tomemos a vaga dele lá no céu, mas só que a vaga dele, sabe onde é? No lago de fogo. Jesus virá com a alarido de arcanjo, soar da trombeta de Deus, e diz Apocalipse capítulo 12, que o dragão, a antiga serpente, será presa. Sabe por quê? Porque acontecerá um milênio, aonde Deus colocará o seu reino sobre a terra. E ali, meus irmãos, haverá um juízo. A serpente, que nós podemos também ver como a grande Babilônia. Quem é a Babilônia? A prostituta que dava dos manjares da idolatria do mundo para o povo, que tirava, aleluia, a paz, fazia muitos não crer mais nas coisas de Deus. Mas no meio dessa luta, dessa provação, nós temos que ser perseverantes. Nós temos que buscar. A árvore da ciência do meio do mal está na sua frente, meus irmãos. Você tem o livre-arbítrio de tomar a decisão que você quiser. Você tem o livre-arbítrio, aleluia, de botar diante de Deus o caminho que você quer seguir. Se você quiser comer do fruto, você come. Se você não quiser comer, você não come, você vai decidir. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher o caminho que nós queremos seguir. Deus, Ele quer que nós entramos por um caminho mais apertado, mas o diabo, ele fala, entra por aquele ali que é mais largo, é mais fácil de passar. Aquele ali é mais fácil, aleluia, de você passar. Você não vai ficar apertado, não vai ficar exprimido, você não vai sofrer, então passa por aquele caminho. E sabe que o diabo, ele opta na vida do crente que nós viemos ter uma vida miserável, viver na miséria. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus, Ele quer que você, aleluia, tenha reverência, que você, aleluia, obedeça a tua palavra, que você obedeça a tua voz. Porque se você obedecer a voz do Todo-Poderoso, aquela macumbaria que fizeram para a tua vida vai cair por terra. Se você obedecer a voz do Todo-Poderoso, aquela enfermidade que está na sua vida irá cair por terra. Sabe por quê? Quando nós entramos em obediência na palavra de Deus, quando nós vivemos na posição, quando nós, aleluia, acreditando no nosso milagre, as portas do inferno e o diabo não pode tocar. Está na hora, irmãos, de um arrependimento. Não seja que nem um filho pródigo, que pelo fato de ver as amizades no mundo, eu digo isso como uma árvore. Às vezes você olha lá para fora, você vê as pessoas se alegrando, vocês veem, irmãos, as pessoas se abraçando, você vê as pessoas, aleluia, aleluia, como se fosse amigável uma com o outro. E sabemos, meus irmãos, que muitas vezes a luta que nós passamos aqui é o simples fato de nós queremos abandonar. Sabe por quê? Porque o prazer lá fora, a nossa carne acha maior, mas o Espírito fala, fica aqui dentro. Fica aqui dentro, que no meio do vale você vai cavar o poço, e esse poço vai prosperar. No meio desse vale você, aleluia, vai passar pelo aperto, mas a sua promessa será chegada.
Você às vezes pede uma porta e você fala: Deus, não abre uma porta. Aí você vai para o mundo abre. Mas quando você começa a criar dívida, achando que está tudo bem, o diabo vai lá e fecha. Aí você fica preso na dívida e na miséria. Mas só que sabemos que aquilo que provém de Deus, aquilo que provém dele, irmãos, o diabo não pode tocar. Então, meus irmãos, Deus disse para ti essa noite: não dês lugar ao diabo. Não dês lugar ao diabo. Não deixe o diabo arrancar sua essência. Não deixe o diabo, aleluia, te manipular. Não deixe o diabo, aleluia, vencer a sua vida espiritual. Se você acha que está difícil, sem Jesus se torna mais difícil ainda, meus irmãos. Às vezes você está na igreja triste, você vai lá para fora, o diabo consegue colocar uma depressão no teu coração. Às vezes você está pranteando, as pessoas estão perseguindo, você vai lá para fora e as pessoas se multiplicam mais ainda. Sabe por quê, meus irmãos? Nós vemos muitas pessoas se suicidando, nós vemos muitas pessoas se matando, e muitas vezes porque se apartaram de Deus, porque se apartaram do propósito. E sabemos, irmãos, que quando nós saímos da presença de Deus, a segunda, aleluia, a segundo homem que nós viramos lá fora se torna pior do que aquele primeiro que nós era. Não deixe o diabo arrancar esse propósito do seu coração, não, meus irmãos. Estejamos aqui na terra como peregrinos. Estejamos aqui na terra ligados com Deus. E eu creio, meus irmãos, que através desse simples fato de você ter uma ligação com Deus, o diabo ele pode até tentar, mas você vai conseguir suportar a tentação do diabo. Você vai conseguir suportar, aleluia, a tentação do maligno sobre sua vida. Peça as armaduras para Deus, peça o capacete da salvação, peça para que seja o seu lombo com a verdade, peça para que se coloque a couraça da justiça, peça para que coloque sobre os seus pés a sandália da preparação do evangelho da paz. Sabe por quê? Porque quando a luta vir, porque quando a tentação vir, você vai conseguir suportar e o nome de Deus ser glorificado. Aleluias. Vou concluir, meus irmãos. Pelo fato de Adão e Eva ter pecado contra Deus, eles temeram ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos, que quando Deus ele se aproximou daquele jardim, Adão e Eva ele se escondeu. Agora por quê? Porque reconheceram a sua vergonha, reconheceram a sua nudez. Deus queria que Adão pelo menos fosse até ele, que se humilhasse, porque Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado, mas ele queria ouvir da boca de Adão. Adão e Eva eles poderiam morrer e Deus acabar com tudo, mas só que Deus foi misericordioso, mas tirou uma coisa: e arrancar ele do jardim do Éden para viver a sua vida agora com as feras do campo, viver, irmãos, aleluia, com o pecado que eles cometeram. E a Bíblia diz, meus irmãos, que todo pecado tem as suas consequências. E nós precisamos compreender que a palavra de Deus, irmãos, ela não é feita apenas para ser lida, mas para ser vivida também. E eu creio, irmãos, aleluia, que pelo fato, aleluia, irmãos, de Adão e de Eva pecar contra Deus, eles foram expulsos do Éden. Mas só que lá fora daquele Éden eles se arrependeram e se humilharam diante de Deus. Quando ele estava começando a plantar, não havia água, e Adão clamou a Deus para que mandasse chuva, e Deus pela sua misericórdia mandou. E Adão, aleluia, começou a viver naquela consequência daquele pecado, mas adorando a Deus em espírito e em verdade. E sabemos que é assim que temos que ser nós, irmãos, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E sabemos, irmãos, por Jesus Cristo ele ter vindo, a Bíblia fala que pela graça sois salvo, pelo meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus.
Então, irmão, nós temos que dar reverência para Deus. Nós temos que obedecer a tua palavra. Nós temos que deixar que Jesus Cristo seja o dominador sobre a nossa vida. E a porta do inferno não vai prevalecer contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. E glorificaremos o nome do Senhor para todo sempre. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Oh, glória. Quando eu estava aqui pregando, eu senti uma batalha espiritual terrível aqui dentro, meus irmãos. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas não tem algo bom aqui não. Porque quando nós sentimos de Deus, irmãos, quando o corpo pesa, o corpo arrepia, porque tem algo aqui. Com certeza, irmãos, tem algo que foi feito para a vida de pessoas aqui. E eu creio que nessa noite esse mal ele vai ter que cair por terra. Porque sabemos que já louvamos, já tivemos uma palavra, agora vai ser guerra aqui nessa noite. Eu não sei qual é o seu propósito. Eu não sei o que você veio buscar de Deus. Mas eu creio que Jesus Cristo, Ele é o Jesus também que cura e que liberta. Quem crê, irmão, na sua libertação aqui nessa noite, levante suas mãos. Levante suas mãos para o céu em nome de Jesus. Eu estava aqui pregando, Deus ele me mostrava uma corrente sendo quebrada. Eu via que como uma obra tivesse sendo desfeita. Eu via que como tivesse um demônio com uma asa queimada. E ao mesmo tempo como tivesse uma pata de urso tentando agarrar o rosto de uma pessoa que está aqui. E Deus, Ele manda dizer aqui nesse dia que esse demônio ele vai ter que cair. Coloque a mão sobre suas cabeças rapidinho aí, meus irmãos. Eu quero ver a tua fé aqui nesse dia. Eu não vou aceitar, Jesus, que o diabo ele ganha território aqui nessa noite. Eu não vou aceitar que o diabo, Senhor meu Deus, ele saia daqui com esses projetos que ele armou para essa vida. Jesus, é para o seu nome ser glorificado aqui, meu Deus. Satanás do inferno, eu te ordeno agora, espírito maligno das trevas. Você, Satanás, que quer tocar no rosto dessa pessoa para colocar uma enfermidade, eu te ordeno agora, Exu maligno do inferno. Eu te ordeno agora, assassino do inferno. Se você arruma uma macumbaria para essa vida, você vai cair por terra aí, Satanás. Você vai cair por terra aí, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, eu levanto minhas mãos aqui, Satanás. Você não vai resistir o poder de Deus. Exu caveira do inferno. Se você está armando para essa vida, Exu caveira, você não vai resistir, Exu caveira. Sai dessa vida agora, Exu caveira, sai agora. Sai agora, Satanás, sai agora. Em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus vai te repreender agora. Jesus, é para o seu nome ser glorificado, meu Jesus. Começa a queimar esse demônio, meu Deus. Começa a queimar esse demônio, Jesus. Vai dizendo, queima ele, Jesus. Vai dizendo, queima ele, Jesus. Sai dessa vida, Satanás. Sai dessa vida, Exu caveira do inferno. Eu te ordeno agora, Satanás do inferno. Você que está armando para essa vida, você que quer colocar uma enfermidade nessa pessoa, eu te ordeno agora, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, não resista em nome de Jesus. Não resista em nome de Jesus. Começa a queimar, meu Deus. Começa a queimar, Jesus. Começa a queimar, Jesus. Satanás do inferno. Satanás do inferno. Você está nessa vida, Satanás. Você está nessa vida, Satanás. Eu te ordeno agora. Você que está fazendo uma obra de macumbaria para a vida dessa pessoa, eu vou descer aqui, Satanás. Eu vou descer aqui, capeta. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, em nome de Jesus.
Sai agora, sai. Sai agora, sai. Saia, chucaveira do inferno, saia. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus Cristo. Satanás, você não vai colocar a enfermidade no rosto dessa pessoa. Você quer tacar o cérebro dessa pessoa, Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Que essa enfermidade, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, bate palma aí, igreja, bate palma. Eu quero orar por uma pessoa que está aqui. Eu quero orar por aquela jovem ali de azul. Vem cá, jovem. Vem cá em nome de Jesus Cristo. Quando eu olhava para a irmã, eu via que como tivesse um projeto de Deus na tua vida. Mas ao mesmo tempo eu contemplava que como tivesse um escudo negro. E esse escudo negro, eu via que como saía como se fosse um raio vermelho. Eu falava, Senhor, que mistério é esse? E Deus, ele fala aqui a minha alma dizendo assim: filho, diga para essa jovem que foi feita uma obra de macumbaria para a vida dela. E essa obra de macumbaria foi para te lançar em um leito. E Deus, ele manda dizer que esse propósito que ele tem sobre a sua vida irá se cumprir. O diabo, ele tem lutado, o diabo tem te enfraquecido, mas Deus manda dizer para ti, minha jovem, que as portas do inferno não vai prevalecer. E aquela tabaca que bateram lá, nessa noite está caindo por terra, irmã, crê? Fecha seus olhos em nome de Jesus. Jesus, é para o seu nome ser glorificado, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, que todo laço, que toda macumbaria caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Satanás, eu te peço agora em nome de Jesus, que você vai pegando tudo aquilo que você ganhou, capeta, em nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus Cristo. Satanás, você vai pegar essa, sair da vida dela, você vai sair da família, você vai sair da casa dela, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus e meu Pai, eu te peço a libertação, que essa macumbaria ela não vai prevalecer contra a vida desta jovem, meu Deus. Eu entrego, meu Pai, ela nas suas mãos. Que todo esse laço maligno, que toda essa seta maligna, que toda obra de feitiçaria, em nome de Jesus Cristo, sai. Em nome de Jesus Cristo. Olha para cá, irmão, olha para mim. Eu colocava a mão na tua cabeça, sabe o que eu via? Eu via que como tivesse essa tua região aqui, eu contemplava muita dor. E Deus, ele falava assim para mim: filho, diga para ela que essa enfermidade que o diabo queria colocar iria afetar o coração dela. E Deus manda dizer para ti que é grande livramento que ele está te dando essa noite. Amém? Toma posse e receba a tua vitória. Bate palma e glorifica o nosso Deus. Bate palma e adore o nosso Deus. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que eu via que como essa pessoa saísse da sua casa com um propósito com Deus. E eu via que como essa pessoa falasse assim para Deus: Senhor, eu não vou aceitar que o diabo acabe com esse meu projeto que eu estou diante de ti. E esse projeto que Deus ele me mostra, tem uma pessoa aqui que está querendo abrir algo próprio para você, mas o diabo ele está impedindo. E Deus manda dizer para essa pessoa: calma, porque ele está jogando esse tranca-rua por terra, e esse seu projeto será realizado se se permanecer no propósito. Cadê essa pessoa em nome de Jesus Cristo? Cadê essa pessoa? Em nome de Jesus Cristo, você pediu para Deus para ter um algo próprio seu, e Deus manda dizer para essa pessoa que Ele está dando a oportunidade. Cadê essa pessoa? Não confirma. Cadê essa pessoa? A irmã lá atrás, a irmã Cláudia. Toma posse, bate palma para Jesus. Bate palma para Jesus. Bate palma para Jesus. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé, a irmãzinha mesmo, fica de pé.
bate na cabeça, mas Deus manda te dizer que é um grande livramento que Ele está dando na sua saúde. Meu Deus, eu te peço, meu Pai amado, para que o Senhor, meu Pai, entre com suas providências. Jesus Cristo, te receba de Deus. Bate palma para Jesus. Bate palma para Jesus. Jovem, fica de pé em nome de Jesus Cristo. Vem cá, em nome de Jesus. Eu vi que como tivesse um laço preparado para a sua vida. Ao mesmo tempo, Deus ele mostrava o seu coração apertado. Eu via que como tivesse arame farpado em volta. E eu falava, Senhor, que mistério é esse? E Deus ele manda dizer que o diabo estava tentando atacar a sua vida sentimental. E Deus manda dizer para ti que por mais que as adversidades ficam se levantando contra a sua vida, tu tem que entender o propósito que eu tenho sobre a sua vida. Porque Ele manda dizer que já tem levado o servo diante de ti. Ele manda dizer que já tem servos pregando para ti, porque Ele tem o chamado de uma evangelista na tua vida. Ele manda dizer para ti que Ele está entrando dentro da sua casa e tirando um demônio daquele lugar. Que muitas vezes que quando a irmã deitava, eu via que como a irmã rolasse para lá e para cá, o diabo tentando botar pesadelos durante a madrugada. E Deus manda dizer para ti que tu veio aqui para receber a tua vitória e receber o livramento da parte de Deus. Fecha seus olhos em nome de Jesus Cristo. Toma posse e receba, porque é a vitória de Deus para a sua vida. Bate palma e glorifica o nosso Deus. Irmãos, tem um último mistério aqui. Eu vou estar passando para os irmãos, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar em seus corações também em nome de Jesus. Aquele varão lá de verde, se põe de pé, varão. Se põe de pé em nome de Jesus. Quando eu olhava para o irmão, eu via que como tivesse uma faca cravada uma na outra. E eu falava, Senhor, o que é isso, meu Deus? E Deus ele me dizia